vai me entender, né? Que é o aumento das doenças ginecológicas. Por quê? Porque a temperatura está mais quente. Então, o aumento do calor acaba deixando a área íntima mais abafada, o que torna a região propícia ao surgimento de bactérias e fungos que causam corrimentos, coceiras e infecções. E tudo isso é muito incômodo, né? Mas é possível sim prevenir. E hoje a doutora Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra, ela vai nos ajudar nessa missão. Vamos cuidar da nossa saúde feminina. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, porque só de citar o que eu falei agora, a gente já sente aquele desconforto, né? Porque é um sofrimento, é ruim demais. E antes de mais nada, doutora, eu queria entender com você qual que é a diferença de um corrimento e do fluido natural da vagina? Porque acho que isso é importante para a gente iniciar esse papo. Porque há um fluido natural que não faz mal nenhum e há as doenças, os problemas ginecológicos. Sim, e isso que você colocou é importantíssimo para nós esclarecermos todas as pessoas, tanto as mulheres quanto as garotas, jovens, adolescentes, que acham que porque estão úmidas é corrimento, é patológico, é causado por alguma bactéria nociva. E não é. A lubrificação da mucosa, ela deve existir. Ela tem de existir. Por quê? Porque a mulher tem de ser lubrificada. E eu explico sempre que, assim como a mucosa ocular, a mucosa oral, a mucosa do trato gastrointestinal tem a sua lubrificação, então nós temos a lágrima, a saliva, o suco gastrointestinal, a vagina também tem a sua lubrificação, que é composta pela flora natural, pela flora normal de defesa, que são os lactobacilos, ou chamados bacilos de Doederlein, que são a defesa da vagina. Isso vai alterar, de acordo com o período que a mulher se encontra dentro do ciclo menstrual. Então, por exemplo, quando a mulher está no período fértil, ela vai ter mais hormônios circulando nos vasos sanguíneos e, por conta disso, a mucosa vaginal vai estar mais túrgida, mais engurgitada, mais gordinha, para aí o pessoal em casa entender, com a circulação do sangue com os hormônios. Isso também altera o pH de alguma maneira, então propicia a um aumento da lubrificação. E tudo isso é normal? Tudo isso é natural, nós chamamos de fisiológico e tudo bem. Eu brinco sempre com a paciente, né, que vem com queixa de secreção vaginal sempre, que incomoda e que não é patológica. No exame clínico, nós conseguimos visualizar que é uma secreção fisiológica, natural. E quando eu brinco, quando você dorme, se você dorme de boca aberta, você vai babar. Então, vai molhar o travesseiro, a fronha. Assim como no período, de acordo com o período do ciclo menstrual, a mulher pode ter uma lubrificação maior que lubrifica mais e molha a calcinha. Isso nós temos que ficar atentas, porque se nós abafamos, e aí entra o patológico, se nós abafamos, nós propiciamos uma temperatura maior, né, abafada, quente, e que pode então ser porta para alteração da flora para bactérias oportunistas. E quais são os sinais de que essa secreção ela não é mais fisiológica, ela é uma patologia? Quando a mulher tem sintomas como a secreção é por um período mais prolongado, ela não é composta em algumas semanas, em alguns dias do mês. Então, ela passa a ser uma secreção mais prolongada, de muito mais tempo. E pode vir associada a algum sintoma, como, por exemplo, ardor, prurido, que é a coceira,
Às vezes um odor mais forte, às vezes até forte demais, que a mulher diz, eu estou sentindo o mau cheiro quando eu vou ao banheiro, quando eu me limpo, quando eu me visto, aquele cheiro fica. Às vezes elas vêm nessa época principalmente com uma queixa de odor mais forte, quando elas têm um corrimento patológico e que fala a favor a uma bactéria chamada Gardnerella e que dá um odor de peixe podre. Então elas estão na academia fazendo academia e sentem esse odor por conta do aumento da temperatura corporal, do aumento do suor e aí o abafamento. Muitas vezes coloca-se o protetor diário, né? E isso não é bom. Usar o protetor diário, é importante deixar a natureza agir. E a mudança da coloração da secreção? Nós temos até uma arte apresentando aqui algumas cores e o que elas podem significar, porque isso também é um indicativo de que algo não está bem. Exato, porque a secreção fisiológica, ela é como se fosse uma clara de ovo fluida. Uma secreção mais fluida, mais clarinha, mais transparente. Quando nós temos um fluxo mais escuro, como se fosse um sangue pisado, como se fosse um marrom, uma borra de café, pode ser ciclos irregulares, como escapes, ou pode ser indicativo de alguma lesão, de alguma feridinha, a depender da consistência, da coloração e do odor, nós conseguimos identificar. A cor amarela? Amarela, muitas vezes, quando ela é uma consistência mais viscosa, como se fosse um pus, pode falar a favor de clamídia, que é uma bactéria sexualmente transmissível, ou a gonorreia. E tem também aquele amarelo mais esverdeado, né? Ou mais cinza, que tem grumos, às vezes com odor, às vezes não, mas que tem o sintoma de ardor. Isso também fala a favor a uma bactéria, um protozoário, que é a Trichomonas vaginalis, que é a tricomoníase, causa a tricomoníase e que é também sexualmente transmissível. Quais são os tipos de infecções ginecológicas mais comuns, que você mais encontra no consultório? É muito comum a candidíase, que é um fungo que nós temos normalmente na nossa flora intestinal. A cândida faz parte da flora intestinal. E como que ela passa para a vagina? Ela é sexualmente transmissível? Não. A cândida, ela pode migrar para a vagina pelos vasos linfáticos, de acordo com a alteração do pH vaginal. E aí vale lembrar, você em casa, que é muito importante a alimentação, a função do intestino. Se você está com o intestino preso, se você está se alimentando mal, pobre em fibras, né? Isso tudo fala a favor a uma disbiose, a uma alteração da flora intestinal. E com isso pode acometer a vagina. Olha só, por quê? É verdade que a cândida, que promove a candidíase, ela gosta de se alimentar de açúcar, de carboidrato? Exatamente. Por quê? Porque ela gosta do meio ácido, ela não gosta do meio alcalino, do meio básico. E o açúcar, ele proporciona uma certa acidez quando está excessivo no corpo. Então, por exemplo, os diabéticos sofrem, as pacientes diabéticas, mulheres diabéticas, sofrem muito com candidíase de repetição. Por quê? Porque altera o pH vaginal, pelo aumento, quando está descompensado o diabetes, vai aumentar a concentração de açúcar no sangue e, por consequência, nos vasos sanguíneos que irrigam a vagina. E com isso, a mulher sofre de candidíase, que é um horror, porque arde, coça, fica vermelho, ela não tem posição, ela quer coçar e às vezes está numa reunião, está no trabalho, está na escola e não pode se manifestar. Então existe como nós conduzirmos e tratarmos através
o tratamento ginecológico com um exame adequado, um exame ginecológico adequado, para nós identificarmos. Como que trata a candidíase? A cândida é muito tranquila de tratar. Além do tratamento convencional, medicamentoso, né, com um antifúngico, tanto em creme quanto em comprimido, se tiver que fazer a associação, né, nós fazemos a composição via oral e via vaginal, mas também para prevenirmos, além da alimentação regrada, pobre em carboidratos, não que não deva comer, não que tenha que parar de consumir carboidrato, não é isso, mas temos que ter sempre o contrabalanço e tratarmos com ações que diminuem a acidez. Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio na crise da candidíase, ele é fundamental. E ele é bom para banhos de assento ou ele é bom também para que a gente introduza no canal vaginal? Quando tem a crise, eu sempre oriento a paciente fazer com sorinho fisiológico e uma colherinha ou duas de adoçar café com bicarbonato de sódio em meio copo d'água de soro fisiológico e aspirar, às vezes com a seringa ou com uma ducha ginecológica e injetar durante o tratamento, na fase aguda. Também é interessante mergulhar algodão, porque hoje em dia, para fazer o banho de assento, a mulher às vezes não tem bidê em casa, sim, ou não tem bacia, então eu oriento. Nós colocamos algodão nessa água com bicarbonato e nós, aqui nessa maquete, olha só, a gente faz uma compressa nessa região com o algodão. Então fica aqui, fica mais fácil, para poder alcalinizar e às vezes até fazendo um borrifador nessa região, para poder alcalinizar, para tirar a acidez. E isso trata e ao mesmo tempo traz alívio. Previne, alivia muito. Em casos muito agudos, no consultório, quando a paciente vem com uma crise de candidíase, eu faço essa misturinha enquanto eu estou fazendo o exame ginecológico, o exame especular, e eu faço a limpeza com algodão, tirando toda aquela secreção que a candidíase produz, né? E fazendo com que haja também uma alcalinização dessa mucosa vaginal. Muitas vezes, na sequência de uma infecção ginecológica, nós mulheres temos uma alteração na urina, infecção urinária. Isso é normal? Assim como o intestino, ele está em paralelo ao canal vaginal, a bexiga também está sobreposta à vagina. E isso faz com que, pelos mesmos vasos linfáticos, possa ser acometido por alguma bactéria oportunista, e é muito comum aí a Escherichia coli, através dos vasos linfáticos irem para a bexiga, colonizando a bexiga, que não é o habitat normal desta bactéria. Então, aí sim propicia a infecção urinária. Por isso que é importante tratar o mais rápido possível a candidíase. O quanto antes. Para que não haja essa evolução. Para que não haja a progressão de outras infecções. Também, quando a mulher está com secreção patológica e não percebe, muitas vezes ela tem atividade sexual e ela não tem uma lubrificação natural. E isso faz com que ela tenha atrito na relação sexual, inflamando toda a mucosa do canal vaginal e propiciando também a passagem pelos vasos linfáticos de bactérias oportunistas. Não necessariamente o mesmo micro-organismo que compõe a vaginite, a infecção vaginal, mas sim porta aberta para outras infecções que possam colonizar a mucosa vesical, a mucosa da bexiga. Aqui na bancada nós temos alguns produtos que podem ser utilizados para higiene íntima. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se realmente é interessante usar sabonete íntimo, usar lenço umedecido, qual que é a forma correta de higienizar essa região.
É tão pertinente essa pauta, eu fico tão feliz, né, de poder ilustrar e poder orientar as mulheres, porque é muito importante nós termos conhecimento disso. Por exemplo, o lenço umedecido, ele é muito bom quando nós estamos, principalmente a mulher que acaba se travando, né, entre aspas, ela não quer ir a qualquer banheiro, ela não quer, às vezes dá vontade de evacuar, dá vontade de fazer cocô, mas ela segura e isso não é bom para a flora intestinal, não é bom, não é saudável para a mulher. Então, carregar um lenço umedecido é sempre muito oportuno, porém, deve ser um lenço umedecido adequado. Por quê? Os lenços umedecidos que contêm hidratante, às vezes o próprio creme, o próprio perfume, assim como vai irritar a mucosa do bebê, quando nós limpamos o bebê, fazemos a higiene com lenço umedecido, acontece a mesma coisa com a mulher. Então, usar um lenço umedecido à base de água, para que possa tirar os resíduos que ficam ali na região perineal, porém, que não vá causar nenhuma irritabilidade àquela região que é tão sensível, né? Uma outra coisa importante que você citou, são os desodorantes íntimos. E sabonetes íntimos. E aí, eu até dou risada, porque tem uma residente que ela sempre brincava, né? Que as pacientes falavam, eu uso desodorante íntimo. E ela dizia, mas a mulher não pode cheirar flores o tempo todo. Então, isso de usar o desodorante íntimo é muito perigoso, porque altera o pH vaginal, o pH vulvar, e isso faz porta aberta para bactérias oportunistas. A depilação também altera o pH? Não necessariamente, a menos que ela esteja com a imunidade baixa e se machuque. Mas qual que é a responsabilidade, a função dos pelos na região perineal? A função dos pelos é impactar o atrito. Não deixar, por exemplo, nós estamos sentados e levantamos, sentamos, andamos de bicicleta, corremos, nos movimentamos e essa região é muito sensível. Então, os pelos adequadamente aparados, eles impactam no atrito da roupa, no impacto de levantar, sentar, o cilindro da bicicleta. Isso faz com que não haja danos à região perineal. Então, eles são importantes. Eles são importantes, mas desde que também estejam adequadamente aparados, que eles não fiquem muito grandes, proporcionando até secreções acumuladas e a falta de higiene. No período menstrual, o que é melhor dos itens que nós temos aqui? Absorvente íntimo, coletor menstrual ou os absorventes de introdução? Quais deles causam menos danos para a nossa flora íntima? Então, quando você me pergunta quais são os melhores para a mulher, eu respondo sempre aquele que a mulher melhor se adapta. A questão e o grande pulo do gato é você usar de forma adequada. Então, durante o ciclo menstrual, você identificar se você tem alergia a algum tipo de absorvente, qual é o melhor para você, se o absorvente interno vai ser menos agressivo à resposta imunológica do seu períneo. O coletor vaginal, se você fizer bom uso, ele está dentro do esperado, está valendo e é muito bom. Qual que é o bom uso? Fazer a higiene adequada, não ficar muito tempo sem fazer a troca, sem fazer a higienização, a retirada, a higienização e a nova introdução, né? Estar sempre com ele adequadamente limpo, esterilizado. Então, isso fala a favor de uma boa saúde, de uma saúde saudável. Então, por exemplo, ir à praia ou ir à piscina num período quente Temos essa pergunta aqui, inclusive, da Cláudia, que fala sobre isso, da Milene, dessa questão de ir à praia
e sempre ficar com ardor, corrimento, e elas até mencionam se isso pode ter alguma relação com a roupa molhada. A roupa molhada e quente, ela vai propiciar um meio de cultura. Então, pode abafar o canal vaginal, propiciando que tenha passagem de bactérias oportunistas ou mesmo fungo, que é a cândida. Porém, se ela está menstruada e prefere usar o absorvente interno, eu recomendo que seja feita a troca desse absorvente a cada 2 horas. Ah, mas eu tô com um pouquinho de menstruação. Mas veja, o absorvente interno é como se fosse um algodão compacto. Dentro da vagina, ele faz como uma função de um corpo estranho que pode favorecer a bactérias oportunistas como se fosse um meio de cultura. Então, se você troca a cada 2 horas, isso vai ser saudável a você porque está renovando e não deixando acumular bactérias que possam alterar o seu pH e propiciar bactérias oportunistas. Para encerrar, doutora, é mito ou verdade que é interessante dormir sem lingerie, sem calcinha? É verdade. A calcinha, muitas vezes, ela abafa a região íntima. Então, quando você dorme, você relaxa, você solta toda a musculatura. E o períneo, por si, também vai relaxar. E isso propicia com que bactérias que sejam da flora normal se renovem e façam a proteção. Mas tem mulheres que falam, eu não consigo dormir sem calcinha, eu prefiro dormir com calcinha. Então eu sugiro que durma com uma calcinha de algodão, uma calcinha, sabe essas calcinhas da vovó? Mais larguinhas, mais soltas, de algodão. Ou shorts, talvez. Shorts, isso é importante para que você tenha maior conforto, para que não fique apertado. Doutora Patrícia é ginecologista e obstetra. Mais uma vez, obrigada por essa aula que você trouxe pra gente. E é importante que a gente fale sobre esse assunto, sim, né? Especialmente porque nós, mulheres, certamente já sentimos algum desses sintomas, já vivenciamos alguma dessas questões ginecológicas, né? Então, que a gente fale mesmo para que encontremos tratamento, sim, e soluções. E a orientação é o melhor tratamento. E você encontra mais informações no @dra.patricia_Gonçalves, sem o C cedilha, tá? Então, @dra.patricia_Goncalves. Muito obrigada, doutora. Até